Olá, meus amigos, tá tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Sempre com assuntos de interesse geral para todos vocês, meus queridos telespectadores. Às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas. Vamos conversar sobre cidadania italiana hoje? Dr. Maurício Beltramelli, especialista nesse segmento, vai nos dar a entrevista. É Beltramelli. Beltramelli. Ah, mas eu não sei falar italiano assim. Beltramelli. Beltramelli para os brasileiros. Os brasileiros. Mas é Beltramelli. Sim, Beltramelli. Beltramelli. Beltramelli, vem cá. É isso aí. Tutti buona gente. Tutti buona gente. Muito legal, doutor Maurício. Rapaz, é a segunda entrevista que eu faço desse segmento. A primeira que eu fiz já faz, um tempo. Não era nem nesse cenário aqui, faz muito tempo. E a boa notícia que você me traz é que muita coisa mudou em benefício de quem está querendo tirar. Mas já não vamos falar sobre isso. Deixa eu só falar um pouquinho de você aqui, Maurício Beltramelli, advogado especializado em processos de reconhecimento da cidadania italiana para brasileiros. Atualmente mora na Itália, veio especialmente para esse programa, conduz os processos judiciais para esse fim. Tem 23 anos de atuação na área, palestrante sobre o tema e é o único advogado credenciado pela Sociedade Italiana Lavoro e Progresso. Exato, Società Italiana Lavoro e Progresso. Mas por que você é o único? É sim, é uma sociedade de descendentes de italianos que existem aqui em Campinas, né? Tá. E eles me deram essa honra de ser, por enquanto, o único advogado que representa essas pessoas na Itália. Società Italiana Lavoro e Progresso. Exato. Muito bom. Bom, Maurício, fala um pouquinho de você. Você é advogado, você nasceu onde? Eu nasci em Campinas, sou nascido e criado em você é Campinas, por isso que eu estou aqui para matar a saudade, inclusive, né? Porque essa aqui é minha cidade e nunca vai deixar de ser. Sim. A gente está há 2 anos já na Itália para fazer esses processos lá. Você mora onde lá? Eu moro no Lago del Garda, em Desenzano del Garda, é uma cidadezinha perto do Lago de Garda, perto de Verona, perto ali do Vêneto, é bem bacana, norte da Itália. Perfeito. E eu tenho 23 anos de atuação em Campinas como advogado e já há algum tempo, mais ou menos uns 10 anos, eu já vim atuando, mesmo aqui no Brasil, para pessoas que queriam tirar, reunir documentação, fazer acerto de nome, acerto de patronímico, que é o sobrenome, para essas pessoas que iam na Itália para fazer o reconhecimento da cidadania na Itália. E as pessoas começaram a gostar do meu trabalho e começou a crescer muito. A gente resolveu mudar para a Itália para fazer isso por ela. Mas então, você morando na Itália, é muito mais fácil você desembaraçar tudo, é isso? Sim, ou você tenta reconhecer a sua cidadania aqui pelos consulados brasileiros, mas demora 15, 20 anos, então fica impraticável em razão da fila, tem muita gente pedindo. Ou então, na Itália, a gente faz um processo judicial que a gente pede para um juiz italiano para que reconheça a sua cidadania. Você não precisa nem sair do Brasil, mas o juiz vai reconhecer a cidadania e não o consulado. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, quem que pode requerer, quer dizer, requerer todo mundo pode, mas quem acaba conquistando a cidadania italiana? Na verdade, não se conquista. Você que, por exemplo, você já é italiano, você já nasceu italiano. Todo mundo que tem descendentes italianos, e não importa se é bisavô, trisavô, tetravô, não importa, não tem limite então, de geração. Eu sou italiano, porque o meu avô era italiano. Mas você já nasce italiano. Pela lei italiana, você já nasce italiano. O que falta agora é reconhecer, pegar a documentação e reconhecer um direito que você já nasceu com ele. Olha só, pois é. Que coisa. Bom, você me deixou tão assim tranquilo que de repente amanhã eu vou virar italiano. Então pronto, vem com a gente. Agora, você fica com dupla cidadania, né? Você não perde a cidadania brasileira. Não, de jeito nenhum. Mas já é uma dúvida que as pessoas têm, né? Às vezes a pessoa, não quero perder a brasileira. Não, é uma matéria já simulada pelo STF, não tem perigo de perder a brasileira, você fica com dupla cidadania. Na verdade, o direito brasileiro, ele admite múltiplas cidadanias. Então você pode ter várias cidadanias, inclusive a italiana e a brasileira. E quais são as vantagens de ser um cidadão italiano? Olha, aquela vantagem que o pessoal fala, não, eu posso entrar na Itália ou na Europa sem
passar pela fila, isso aí é bobagem, todo mundo pode. Hoje não tem muito mais fila para você fazer isso. Você pode morar na Europa inteira, porque hoje é a União Europeia, então se você é um cidadão italiano, você é um cidadão da Europa automaticamente, como se tivesse nascido lá. Você pode morar lá, você pode empreender lá, você pode estudar lá, abrir empresa lá, se aposentar lá. Usar o sistema de fazer saúde. programa de televisão lá. É possível, por que não? Sim. Usar o sistema de saúde, pelo menos o italiano, que é gratuito. Matricular seus filhos na escola. Hoje em dia tem muito pai de família fazendo a cidadania italiana, porque ele quer que os filhos tenham a possibilidade de estudar na Europa. Entendi. Como italianos, né, como reconhecidos italianos, a pessoa pode estudar na Europa numa universidade de ponta e o valor que ela vai pagar por ano é cerca de 1.000 euros por ano, no máximo. Mas, por exemplo, uma pessoa para se estabelecer na Itália, vamos supor, eu consigo a minha cidadania italiana e resolvo morar, sei lá, em Roma, por exemplo. Eu vou morar em Roma. Aí, eles exigem o quê para que a gente vá morar lá? Você tem que ter uma conta bancária, você tem que fazer um empreendimento lá, o que eles exigem? Para cidadãos reconhecidos, nem que você fique aqui no Brasil, faça um processo, a gente faz o teu processo lá e você vira cidadão brasileiro, italiano aqui no Brasil. Você pode ir para Roma e não precisa de mais nada, a não ser o seu documento como italiano que você tira aqui no Brasil mesmo. Mas, por exemplo, em Portugal, se você quiser estabelecer, morar em Portugal, você tem que ter 500 mil euros. Para as pessoas que não têm cidadania portuguesa, né? Para brasileiros que não têm Tendo a cidadania, tudo bem. Tendo a cidadania, você pode morar lá sem dinheiro nenhum. Verdade, se você quiser morar, né? é claro que você não vai fazer isso, mas se você quiser morar lá sem dinheiro nenhum, você pode. É como se você tivesse nascido na Europa. Você que mora lá, responde aqui baixinho para mim. Se eu não tiver dinheiro nenhum, eu vivo na Itália? Olha, a gente não pode... Você não vive em lugar nenhum sem dinheiro nenhum, né? Brincadeira, é claro que não tem. Tem havido, assim, uma corrida grande para pedidos de cidadania italiana? Tem bastante, né? Assim, por vários motivos. Não só... Às vezes o pessoal me pergunta, mas como o Brasil está muito ruim, as pessoas estão me procurando. Não tem nada a ver com isso, né? As pessoas têm uma miríade de motivos, muitos motivos para buscar esse reconhecimento. Por exemplo, tem um jovem que acabou de se tornar cliente nosso, que uma coisa que eu nem imaginava, ele quer um emprego bom, ele não quer morar na Itália, mas ele quer um emprego bom aqui no Brasil. Se ele colocar no currículo que ele é um cidadão italiano, que ele tem dupla cidadania, mesmo trabalhando no Brasil, mesmo querendo ficar no Brasil, ele já sai na frente dos outros candidatos à vaga que ele está pleiteando. O que é que as empresas veem nisso? Porque ele pode, por exemplo, ser designado para trabalhar um mês na Europa, um mês na Alemanha, qualquer país, sem nenhum tipo de burocracia. A empresa manda, ele vai, ele trabalha por lá. Ele pode voltar, mas assim, se a pessoa então não tem... enriquece o currículo. Enriquece o currículo. Se a pessoa não tem isso, a empresa vai ter que fazer um monte de documentos, é complicado. Entendi. Né? Agora, por exemplo, no meu caso, eu sou pai, sou avô. E se eu quiser tirar a cidadania da família toda, a minha neta também, porque aí no caso seria o tataravô, né? Ou seria o tetravô ou tataravô? Uma coisa assim. Isso, Ela teria direito. Totalmente. Os filhos menores de cidadãos italianos, eles ganham a cidadania automaticamente. 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 Quando eles são menores. Então, se você amanhã reconhecer a sua cidadania, se tornar um italiano, uma pessoa de dupla cidadania, automaticamente seus filhos, se forem menores de idade, também ganham a cidadania. Mas não são menores, já são... Para eu ter neto, você imagina o quanto que eles já têm de idade, tá certo? Você pode fazer um processo só, colocar a família inteira, isso é possível. Então, todo mundo pode fazer. Eu estou citando o meu caso, mas claro que está valendo para todo mundo aí. E essa documentação é muito trabalhosa, não? O principal documento que a pessoa precisa ter é o documento de comprovação que o seu antepassado nasceu na Itália. Então, em geral, é certidão de nascimento do seu antepassado na Itália. Às vezes as pessoas têm dificuldade em saber onde que ele nasceu, quando que ele nasceu, porque a gente precisa de subsídios para tentar... A gente também tenta encontrar essa documentação na Itália quando a pessoa nos dá esses subsídios, né? A gente vai nas cidades e vai nos cartórios lá, vai nas prefeituras, nas igrejas, mesmo que a igreja, às vezes... Já aconteceu a igreja, chega lá, a igreja está inteira caída, o terremoto destruiu a igreja, a gente vai, mesmo assim a gente vai lá e tenta achar a documentação, já conseguimos dessa forma. Mas a pessoa precisa sentar com a família, fazer uma mesa redonda. Então né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, eu ainda acho que tenho do meu avô
apesar de que isso já faz muito tempo, está enterrado em Pirassununga. Uhum. Aliás, quando a pessoa é enterrada, o cemitério fica com documentos, ele sabe um documento no atestado de óbito, onde nasceu, tem tudo isso? Sim, a partir de uma. Se não é um óbito muito antigo, né? Porque antigamente era diferente, nada, né? Pois é, hoje sim, hoje é possível, mas não tem necessidade. Com as certidões dos cartórios, certidões de nascimento, casamento, a gente consegue, uma certidão vai puxando outra, e a gente consegue chegar até ele. O fio da meada e vai... E você vai desenrolando. Muito bem, aí chegou-se até ele. O que é que a pessoa mais tem que conseguir? Essa documentação que ela vai arranjar para a gente vai ensinando ela como ela vai fazer isso. Ela vai ter que depois traduzir tudo isso e mandar para a gente, para a Itália, né? Junto com uma procuração lá na Itália, nós advogados, fazemos uma ação judicial, a gente entra pelo Tribunal de Roma, a pessoa não precisa, ela vai acompanhar pela internet a ação. E vocês são bem tratados pelo governo italiano ou o governo italiano vê vocês com um cano de olho? Muito pelo contrário. Nós somos oriundi, ou seja, temos cepo italiano. Eles nos tratam muito bem, né? O problema da Itália e da Europa em geral hoje não é com a gente que nós temos ascendência italiana, são com aquelas pessoas que querem entrar na União Europeia para cometer ilícitos e tudo mais, né? Então não é a cidadania, e sim a naturalização, são coisas diferentes. Né? Pessoas que não têm sangue italiano, né? Mas elas querem ir para a Europa. Agora, qual que é a boa notícia que eu até falei na chamada aqui? Que há algum tempo, quando as pessoas queriam tirar a cidadania, tinham que fazer um estágio na Itália. Hoje não precisa mais. Exato, até hoje as pessoas pensam isso, né? Ou você tira aqui no Brasil, demora 20 anos e não é conveniente, ou você tinha que ir para a Itália, ficar lá pelo menos 45 dias, isso. Pelo menos, morando lá, esperando o vigilante urbano chegar em casa e tal. É um processo meio burocrático chato, né? E é muito oneroso, porque você tinha que pagar passagens, eventualmente você tinha que pegar e voltar depois para a Itália. Demora 6, 7, 8 meses para acontecer isso aí. Você tem que pagar, ir 2 vezes para a Itália, né? Mais caro, mais chato, mais oneroso, mais demorado, ainda mais para quem trabalha, que não pode ficar 40, 50 dias só na Itália para isso, então é complicado, né? E às vezes até a esposa não deixa. Não deixo não, né? Tem essas coisas também. Acontece. Com a cidadania italiana, por exemplo, aqui a gente vai para os Estados Unidos para pegar um visto. Com a cidadania italiana não precisaria ou teria? Não há necessidade de visto de entrada nos Estados Unidos quando você é um cidadão europeu. Então... Com passaporte italiano, no caso, né? Você não precisa de visto, você entra. Né? Tá. Agora, esse processo todo, isso não é bancado pelo SUS, isso é tudo particular, tá certo? É muito caro esse processo, não? Olha, infelizmente, a gente cobra em euros, né? Então, assim, custa caro. Você adquirir a cidadania de um país como a Itália, ou a cidadania europeia, não é, a gente brinca até com o pessoal, não é comprar laranja na feira. Sim, lógico. Então, assim, demanda um trabalho intenso da equipe de advogados que a gente tem, demanda um trabalho intenso que a gente já faz na Itália também em acompanhamento desses processos para a pessoa ficar totalmente segura em relação a isso. Então, assim, é caro, mas se a pessoa colocar na ponta do lápis, no papel, ela vai ver que compensa muito. Entendi. Não, e tem um detalhe também, quando você fala é caro porque você tem que fazer a conversão para o nosso dinheiro. Exato. Né? É muito simples. Na Copa do Mundo da Alemanha, eu ia tomar uma água, uma aguinha, um copinho d'água, chegava lá, era 9 euros. 9 euros é como se fosse R$9 aqui, mas multiplica, na época estava 4 e pouco, dá quase R$50. Como hoje, né? Entendeu? Como hoje, tá? Então, de repente, um trabalho lá que custa 5 mil euros. 5 mil euros, como se fosse 5 mil, mas multiplica pelo nosso aí já... É mais ou menos isso que custa, né? Mais ou menos uns 5 mil euros. De 5 a 6 mil euros, Aliás, mais ou menos isso que deixa eu falar uma coisa pra você. Outro dia me falaram... Desculpa te interromper, mas não por pessoa. Se for uma família grande, a gente consegue dividir os valores e fica bem interessante. Euros tem plural? 5 mil euros ou 5 mil euros? Em português sim, em italiano não. Então é porque um dia eu falei coisas assim, de 2 mil euros, aí a pessoa disse, não tem plural euro. Em português tem sim. Lá não tem, então... Na língua italiana não tem, mas em português tem euros, né? 1 euro, 2 euros. Não, porque dá a impressão que 5 mil euros é mais barato do que 5 mil euros. É o mesmo dinheiro. Mesmo dinheiro. Mesma Bom, coisa.
Aí, quanto tempo demora esse processo? Esse processo está demorando, em média, 18 meses, ou seja, 1 ano e meio mais ou menos, né? Para quem não tem urgência absurda de morar ou empreender na Itália, dá tempo da pessoa se programar, se ela quiser realmente ir para lá, dá tempo dela se programar certinho, a gente vai fazendo o processo, quando ela acabou de se programar, ela já consegue a documentação, ela já pode viajar se ela quiser, né? Ó, eu confesso a você que eu já pensei em morar fora do país em alguns lugares, mas eu nunca pensei na Itália. Não sei por quê. Não sei por quê. Eu não sei se o italiano é o jeito dele falar, o jeito dele fazer. Eu não gostei muito de algumas cidades da Itália que eu fui. Tinha os caras meio assim. E outra coisa, hein? A comida italiana nossa aqui, a nossa pizza, o nosso macarrão é mais gostoso do que lá. Ou tô errado? É uma questão de costume, né? Se você fala isso para o italiano, ele vai te agredir. Não, então, tô brincando, não vai não. Não, porque é o seguinte, eu acho a nossa massa aqui mais interessante que a massa lá na Itália mesmo. Mas entendeu? você sabe que eu também achava, inclusive a pizza também, mas quando você... é interessante falar sobre isso, né? Lá a cultura gastronômica é muito intensa, muito forte. Então, dos 10 canais que tem, por exemplo, abertos na televisão, 8 estão falando em algum momento sobre comida, na mesma hora, né? Então a gente aprende a fazer um pouquinho do jeito que eles fazem lá. Então, o italiano é meio obeso, não? Não é porque obeso. Mas massa não engorda? Não, massa engorda, mas eles comem muito pouquinho. Assim, lá tem aqui o primo piatto, que é o primeiro prato, o segundo prato. Eles comem um pouquinho de cada coisa. Eles vão comendo bastante, mas comem um pouquinho de cada coisa. Pouquinho come na França. Na França você também. você passa fome. Eles fazem muita atividade física. Lá não tem muito esse negócio de pegar carro para você e jogar o lixo na rua. Lá eles andam muito de bicicleta. Então existe essa cultura na Itália de... A cidade que você mora tem quantos habitantes? Tem 30 mil habitantes mais ou menos. Oh, que delícia. É uma delícia. Fica num lago de Garda, que é o maior lago da Itália, né? É bonito, bem bonito lá. Tá convidado a ir lá comigo passar a temporada. Que legal. Quando eu fui, o trânsito de Roma só era pior que o de Paris. Não, as grandes cidades são caóticas. São caóticas. Não só Roma, mas Milão também é caótico. Esse dia a gente foi para Turim. Turim é caótico, mega caótico, né? Então, assim, grandes cidades, grandes metrópoles são caóticas, mas cidades pequenas, aí você vai, né? Muito bem. Qual é o seu time de coração na Itália? É Inter de Milano. Inter de Milano. Gente, eu estou conversando aqui com o Maurício Beltramelli. Já eu volto para continuar esse papo gostoso aqui sobre cidadania italiana, tá bom? Aguarde um instante só. Retornamos aqui no Visão Geral de hoje, conversando com o Maurício Beltramelli, ele que é especialista, advogado especialista em cidadania italiana. Bom, a gente falou aqui, Maurício, de ir para qualquer lugar para a Europa, tal, esse negócio todo. O que mais a gente teria assim, de benefício com o passaporte italiano? Morar em qualquer lugar da Europa, não só da Itália. Então, assim, a pessoa que adquire ou que reconhece a cidadania italiana, ela pode morar, empreender Sim, mas qualquer lugar da Europa. Nós falamos há pouco aqui que em Portugal, até esses dias estava vetado a abertura de título, não sei nem como é de cidadania. De cidadania, de pedido de cidadania, isso porque é o seguinte, eu tenho um amigo, J. Santos, que é um cara sensacional, ele é o presidente da Casa de Portugal e todo mundo que vai pedir cidadania portuguesa em Campinas tem que passar por ele. Sim. Tem que ter uma carta de recomendação da Casa de Portugal. E ele me disse que o consulado falou, não me emite mais nenhuma carta, nós não estamos... Quer dizer, porque... Acho que também por conta da situação do país. Não, justo. A situação do país também, mas assim, é a fila de pessoas que estão recorrendo ao consulado hoje português, que a gente ficou sabendo também, né? Então, como tem uma fila muito grande, eles não estão conseguindo desenvolver os processos adequadamente, então eles interromperam, não pararam, mas interromperam os pedidos, a entrada, né, dos pedidos de cidadania. Parece que no começo do ano, parece que eles vão retomar. Agora, Maurício, por exemplo, o seu escritório, ele só atende brasileiro ou atende argentino, enfim, qualquer outro? Olha, brasileiros, né? A gente prefere trabalhar só com brasileiros porque a gente não conhece outras línguas, não conhece... A gente prefere trabalhar com pessoas daqui. E a Itália, o governo italiano torce o nariz quando há por exemplo, você falou pouco não, que falou que todo mundo é italiano e tal, mas quando é assim... eu vou citar hipoteticamente, não tem nada contra colombiano, nada contra equatoriano, mas quando é de outros países aqui da América, é a mesma coisa, é o mesmo carinho? Depende de como você chega na Itália. Se você chega na Itália para ser um predador, né, para ser uma pessoa que vai fazer o mal para os italianos, não importa a nacionalidade, eles sempre vão te olhar com um jeito diferente. Mas os brasileiros, eles olham com um carinho tão grande, eles adoram brasileiros. Essa história, não, eles são frios e tal. O que a gente arrumou de amigos sinceros italianos
só por sermos brasileiros, uma coisa muito, muito interessante, muito legal. Sim, mesmo a gente ganhando em final de Copa do Mundo deles, eles não tem problema, não tem, não, eles não estão, eles tiram o sarro da gente no 7-1, né? Isso. Mas aí tudo bem, né? Que loucura. Mas eles não foram para a Copa esse ano, então ficou 0-0. Agora, o que você quiser colocar mais sobre o aspecto da cidadania italiana, coloque. Eu queria perguntar alguma coisa para você sobre alguma coisa da Itália, para você falar para a gente. Não, mas vamos falar de Itália. Por exemplo, então, emprego. O cara fala assim, eu vou trabalhar na Itália. Ele pode sair daqui, chegar lá na Itália, como se diz na gíria, uma mão na frente e outra atrás e procurar emprego, assim, vai encontrar fácil? Como é que é? Com a cidadania, sim. Sem a cidadania, ele precisa de um visto cidadania. Com a cidadania. Com a cidadania. Depende do ramo de atuação que ele está. Tá. Né? Então, por exemplo, se ele sai daqui para eu vou trabalhar de garçom, ele vai precisar procurar áreas onde estão precisando dessas pessoas, ele vai achar. Sei. Emprego sempre tem. A Itália, ela saiu há 2 anos mais ou menos, ela saiu da crise que a Europa ficou esse tempo todo, mais ou menos uns 10 anos. Então, a gente lê lá que o nível de emprego, de empregabilidade da Itália, ele retornou aos níveis pré-crise. Né? Então, hoje a Itália tem um nível muito bom de empregabilidade. Né? Tá. Agora, se você já for uma pessoa laureata, que eles dizem lá, uma pessoa diplomada, eles estão buscando desesperadamente alguns ramos, Perfeito. por exemplo, eletrônica, TI, esse tipo de coisa. Isso aí tem mercado aberto mesmo. Aberto, isso aí o cara que trabalha com moda vai para Milano. Milão. É Milano ou Milão? Como é que a gente fala? Milano, em italiano, Milão. Eu tô chique, eu tô falando Milano, entendeu? E as vogais são sempre abertas, é Milano. Milano. Tá. Aí ele vai trabalhar lá em moda. Agora, por exemplo, aqui, São Paulo recebe muito migrante, né? Uhum. E na Itália, assim, existe também essa migração entre os italianos que vão para cidades maiores ou não? Tem, assim, a Itália primeiro que é um país muito jovem, meio que dividido em 2 países, sem divisão política, mas na cabeça das pessoas. Para baixo de Roma eles chamam de mezzogiorno, que é meio-dia, que é mais ensolarado e tal, não sei o quê. É o sul da Itália que é um pouco mais empobrecido. É da parte da sola da bota, não? Exatamente, de Roma para baixo, porque Roma fica bem no meio. Bem né? no meio. Na parte da baixo da bota é uma área menos rica, vamos dizer assim. Né? Nada comparado com o Brasil, não se compara. Mas é menos rica essa parte. Sicília, Calábria, Puglia, essas regiões. Já a parte norte, né, onde inclusive a gente mora, que é o Piemonte, que é Lombardia, que é o Vêneto, essas áreas são as mais industrializadas e é ali que a pessoa eventualmente vai achar mais emprego, depende da área. Né? E também tem muita desigualdade, como aqui? Não? Não tem. Assim, a diferença salarial entre patrões e empregados é muito menos brutal do que aqui no Brasil. Então, assim, por exemplo, e socioeconômica também, social também. Lá as pessoas têm obrigação de frequentar a escola até o 2º grau, pelo menos. Depois, se ela sair para a faculdade, ela vai. É daquele, se a criança não vai, o policial vai... O pai é preso. Se a criança não vai na escola, os pais são presos. Isso é complicado isso lá. Então, o nível de escolaridade das pessoas em geral, mais alto que o nível daqui. Mas vou contar uma história legal para você. Uma vez a gente deu um problema na nossa máquina de lavar louça e tal, e a gente não sabe fazer nada, então não sei mexer com isso. A gente chamou um elétrico. O elétrico é um eletricista deles. Tá. E chegou o elétrico, ele olhou para mim e falou, que língua que o senhor quer falar? O senhor quer falar italiano, alemão, francês ou inglês? O eletricista falou isso para mim. Então, assim, as pessoas têm um nível muito mais elevado. E não é porque o cara era eletricista que ele era um cara todo jogado. Não, ele era um profissional eletricista. Né? Assim, então, as diferenças entre classes lá são muito pequenas. Né? O bacana também é assim, você fica doente, o mesmo hospital que você vai, o rico vai também, o milionário vai também, porque o mesmo hospital não existem muitas diferenças lá. Educação, a escola do rico é a mesma escola do filho do pobre, é a mesma coisa. Não tem escola particular, né? Pelo menos na Itália, né? Outros países é diferente, né? Sim. Mas eu estou falando da Itália que a gente mora lá, né? Então, assim, há umas diferenças brutais. A máfia italiana acabou. Eles falam que não acabou. Eu nunca vi. Né? Eles falam que não acabou, mas ela atua de uma outra forma. Né? Ela atua mais na política, é como se fosse aqui, sim, eu acho eu. Eles não gostam muito de falar disso lá porque foi um período muito ruim para eles muito lá. Ruim, né? claro. Então teve a Sicília, Operação né? Mãos Limpas, né? Foi um período muito. Eles não gostam muito de falar sobre isso. Então hoje o sentimento de honestidade e tudo mais. Aliás, a Operação Mãos Limpas praticamente inspirou o Sérgio, exatamente. Sérgio Moro, ele mesmo fala muito sobre né? isso, né? Da nossa Lava Jato. Manipulity, né? Que eles chamam, e como é que vocês lá, vocês brasileiros que estão lá, o que vocês pensam do nosso Brasil?
Olha, eu tô faz 2 anos lá, essa é a primeira vez que eu volto. A Fabi, minha mulher, já voltou 2 vezes, ela tem um pouco mais... Fala bem italiano, tranquilo, né? Parliamo, te capisciamo, assim, a gente fala com as pessoas lá, dá pra gente bater papo, né? Nem um Dante Alighieri, mas dá pra gente bater papo. Com né? certeza. A gente voltou pra cá, a gente tem notado algumas coisas que melhoram, algumas coisas que pioram, né? Mas eu acho que as pessoas estão com um pouco mais de esperança agora, nesse momento pós-eleição, talvez. Eu nem falei, pedi lá. Coloca de novo o e-mail dele ali, eu não sei se é o e-mail ou se é o site. O site, né? O site. Acho que sim, né? E aí, o site. italianando.com.br. Exato. Aí nesse site as pessoas vão ter todas as explicações e tal. Vai ter o e-mail nosso lá também. Que ela pode E esse valor que você falou que para vocês lá não é nada, mas para nós aqui é muito caro, né? Você vê, não faz muito tempo, né? Faz quase um ano. Eu estava em Dubai, fui tomar um cafezinho no shopping do Dubai, custa R$20 um cafezinho, quer dizer, e o dinheiro lá, o dirham, é mais ou menos igual ao nosso aqui, né? Então, R$20 um cafezinho, não dá para você chegar e encontrar um amigo fotógrafo e dizer, vamos tomar um café, só se tu pagares. Aí dá. Olha, por exemplo, em lugares muito turísticos, as coisas são muito mais caras. Sem dúvida, sem dúvida. Em Veneza, por exemplo, o café lá é 15 euros. Ali na Praça São Marcos, exatamente, aquela coisa não dá para tomar tal, café né? lá. Haja pomba, né? Haja pomba. Que coisa. Pois é. Então, mas, por exemplo, esse dinheiro que você falou, coisa cerca de 5 mil euros, isso aí tem parcelamento, tem parcelamento, tal. tem. A gente conversa, claro, a advocacia a gente pode fazer. Aliás, se não fosse a cliente, conversa, vocês não viveriam. Né? É claro, né? Bom, né? Tutti buona gente, a gente tem que parlare, te parliamo. Maurício Beltramelli, adorei falar com você, cara. Muito obrigado. Você é sensacional. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira, muito obrigado. Olha, então tá aí, de repente, isso até me inspirou a dar uma questionada com a família, hein? Vamos fazer tirar a cidadania italiana? De repente, se eles optarem por tirar, a gente volta e se fala. Tá bom, Maurício? Com todo prazer. Gente, que gostoso conversar com gente inteligente, né? Dr. Maurício Beltramelli aqui me deu essa entrevista deliciosa no nosso Visão Geral pela Rede Família. Não se esqueça, hein? De segunda a sexta, às 9h30 da noite, tem Visão Geral. E de segunda a sexta, à 1 da tarde, eu apresento o RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria, boa sorte para todos nós. Tchau, pessoal.